De volta a Brasília, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, cumpre a agenda em Manaus hoje. Assunto para a nossa repórter Luciana Verdolim. Luciana, qual o objetivo? Tem a ver com a Zona Franca de Manaus também. Bem-vinda, bom trabalho. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Olha, ele tem encontro da SUFRAMA, da Superintendência lá da Zona Franca de Manaus. São 3 compromissos na cidade. Alckmin faz questão de ressaltar a importância da região e também da necessidade de investimentos. Ele pretende avaliar hoje 42 projetos industriais de serviços e agropecuários. Ele vai participar da assinatura de contrato da gestão do sistema, do Centro de Bionegócios da Amazônia, organização social gestora do complexo. O vice-presidente ainda vai presidir a reunião da SUFRAMA, que é a Superintendência Local, e a inauguração do Distrito de Micro e Pequenas Empresas de Manaus. Só para se ter uma ideia, o vice-presidente Geraldo Alckmin já anunciou recursos da ordem de 1 bilhão e 600 milhões de reais em novos investimentos para a região, o que, segundo o ministro também da Indústria e Comércio, vai significar cerca de 1.600 novos empregos lá em Manaus. O valor terá como destino novos empreendimentos e a ampliação também de instalações de indústrias já existentes lá na Zona Franca de Manaus. Luciana, e a agenda do presidente Lula? Hoje, terça-feira, tem a tradicional live e ele deve se encontrar com ministros também, é isso? É isso mesmo. O primeiro compromisso do dia será a conversa com o presidente, é uma live nas redes sociais que Lula está querendo firmar, está querendo marcar sempre às terças-feiras. Vale ressaltar que o alcance dessas lives, dessas interações ainda estão muito aquém do previsto inicialmente aqui pela administração federal, mas o Palácio do Planalto costuma dizer que é uma oportunidade do presidente aí expor as suas metas, os objetivos da semana. Logo depois tem encontro com o ministro dos Direitos Humanos aqui no Palácio do Planalto e hoje tem encontro também com o ministro da Defesa, José Múcio, e os 3 comandantes militares. Lula está num processo de reaproximação com as Forças Armadas. Na semana passada participou de evento da FAB, da Força Aérea Brasileira, tem participado de encontros sempre que é convidado e o objetivo é exatamente discutir essa reaproximação e discutir também novos investimentos para o setor. No fim do dia, Lula tem encontro com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que é quem cuida das negociações em torno da reforma ministerial. Lula tem conversado com aliados, mas a reforma não tem avançado. O objetivo inicial era já voltar do recesso do Congresso Nacional no iniciozinho do mês que vem, na semana que vem, já com as discussões mais encaminhadas, mas parece que isso não vai ser possível, não. É isso, então estaremos acompanhando todas essas agendas nesta terça-feira. Luciana Verdolim, até já. Bom, Cristiano Beraldo, destacando a ida de Geraldo Alckmin a Manaus para falar sobre a Zona Franca, eu pergunto para você, será que a Zona Franca precisa ter incentivos dentro desse bojo da reforma tributária, vamos dizer assim? Olha, Thiago, veja, falaram agora em 1,5 bilhão, se não me engano, de investimento para geração de 1.000 empregos. Isso dá 1,5 milhão de reais para cada uma das pessoas, né? Faz sentido esses números? Bom, o que a gente precisa entender sobre Zona Franca de Manaus é que esse era um projeto que demandava outros investimentos. Mas Manaus continua isolada do Brasil e do mundo. Cadê as estradas, as ferrovias, a conexão com as cidades ali da região amazônica? Isso não aconteceu. Você produz na Zona Franca e despacha televisores, motocicletas, outras coisas, tudo de barcaça, enfim, é tudo ainda muito primário, não pode ser assim. Precisa ter investimento em universidades, preparação de mão de obra técnica, precisa criar um ambiente para que ali possa se produzir para fazer exportação sem todo esse custo Brasil que existe em quem está produzindo nas outras regiões. Você precisa tornar a região da Zona Franca de Manaus efetivamente competitiva e não simplesmente um ambiente onde você precisa cada vez mais
pesar nos incentivos para que alguém se interesse a correr o risco da Zona Franca de Manaus. Agora, Beraldo, nós vimos a repórter Luciana Verdolim falar justamente sobre as lives do presidente Lula. Ele tenta firmar essas lives todas as terças-feiras. Você acredita que isso tem aumentado, vai aumentando a popularidade do presidente? Paula, não é uma live, né? Assim, ele nem entende o que é uma live. Ele acha que falar com um repórter profissional que tem perguntas pré-combinadas é fazer uma live. Não é. Ele simplesmente dá a versão dele, que em geral tem pouca conexão com a realidade, sobre fatos do cotidiano e fatos importantes da vida pública brasileira. Mas, até pela audiência, a gente vê que essas lives não têm absolutamente nenhuma relevância. Não será isso que fará Lula se tornar uma figura pública mais próxima dos seus eleitores. Para ele, quanto mais distante, melhor. Aliás, a gente precisa lembrar que ele esteve no Hospital Sírio-Libanês, vai ter que fazer uma cirurgia na coluna, no quadril, enfim, onde ele sente as dores, e ele sequer tornou isso público. Essa informação foi vazada de alguém dentro do hospital, e aí que a gente ficou sabendo. Lula não gosta de compartilhar as coisas pessoais dele, não gosta de compartilhar a sua espontaneidade. A espontaneidade que a gente vê de Lula é nos seus discursos, como ele fez no Sindicato dos Metalúrgicos nesse último final de semana, onde ele aí sim fala as suas bobagens. Agora, essas lives todas controladas, isso, por favor, é uma grande perda de tempo e de recurso público.